Gênesis 12, versículo 7 diz: O Senhor apareceu a Abrão e disse: A sua descendência darei a esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Agora lá no livro de Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 6, diz assim: De fato, no devido tempo, quando éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante o amor, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora reconciliação. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus Eterno, Pai, nós te honramos e o adoramos, ó Pai querido. E queremos buscar a Tua face para que o Senhor fale conosco, fale com a Tua igreja, fale com o Teu povo, para que o Senhor nos use e nos direcione. Deus, que a Tua palavra agora, Pai querido, possa ser declarada, Pai querido, para trazer alegria, trazer salvação, trazer libertação e nos orientar, ó Pai querido, conforme a Tua vontade. Porque nós sabemos que essa palavra declarada hoje, ela não vai ser somente para esse dia, mas vai ecoar até a eternidade. Porque a Tua palavra diz que céus e terra passarão, mas a Tua palavra jamais passará. Então queremos Te honrar, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, eu perdi meu papel, mas isso não me faz esquecer daquilo que veio ao meu coração. Eu escrevi 3 coisas no papel. O amor. O amor, o amor renuncia a si mesmo. O amor, ele renuncia a si mesmo. E agora nós vamos olhar aqui para essa palavra de Romanos 5, que é uma palavra onde eu sempre ministro para aqueles que eu mal conheço, mas eu falo de Jesus. Existe 2 versículos que eu sempre cito, eu já disse isso aqui. É Romanos 5, versículo 8 e João 3, 16. Porque esses eu não preciso fazer muito esforço para decorar. Já decorei e não preciso ficar procurando referências. Eu já encontrei elas. E elas eu não encontrei somente porque eu li um livro chamado Bíblia. Eu encontrei elas no poder de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e transformou a minha vida. E por isso, quando eu ministro, eu me identifico com essa palavra e posso ministrar para as outras pessoas. E esse amor que renuncia a si mesmo, ontem eu estava preparando a mensagem ali, um esboço e pensando no que poderia ser ministrado, e o esboço ele veio antes de ler os versículos que eu li para vocês, enquanto eu estava meditando. E o amor que renuncia a si mesmo, nós conhecemos que esse amor se chama Jesus. Jesus, ele renunciou à sua glória, como está escrito no livro de Filipenses, capítulo 2. Em Filipenses capítulo 2, que é uma das canções que eu mais canto na igreja, a Elisa sempre fala assim, tem que parar um pouquinho, né? Que é o nome sobre todo nome.
diz que ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão da sua glória. Ele podia ser, ele diz aqui, vou ler certinho para não errar o versículo, diz, a partir do versículo 5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus. Ele era algo que ele devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse amor que se chama Jesus, ele fez tudo isso não para que o nome dele simplesmente fosse glorificado, mas para que eu e você pudéssemos ser encontrados no meio do nosso pecado, no meio do lamaçal do pecado que toda a humanidade vive. E Cristo, ele deixou a sua glória simplesmente para ter um encontro comigo e com você, porque nós sabemos que na velha aliança, ali Adão, ele havia pecado, ele havia perdido o contato com Deus, mas Deus sempre quis ter um encontro com o homem. E nós vamos ver que de geração em geração, a partir de Abel, depois de Sete, nós vamos ver ali que Deus separava alguns homens que eram dedicados à sua presença e chamou Abrão. Abrão, quando ouviu a voz de Deus, diz a palavra do Senhor que ele construiu um altar. E depois ele construiu um segundo altar. E você vai ver que acho que no capítulo 18 ele também faz um outro altar para Deus. O amor de Cristo, ele faz o homem renunciar a sua própria história para viver a história que Deus planejou para ele. Deus olhou para Abrão. Abrão já era um homem rico, já era um homem que tinha posses, já tinha ali os seus bens, já tinha um local para morar, mas Deus o chamou, e quando Deus o chamou, ele não pensou duas vezes. Você não vê em nenhum momento na palavra de Deus dizendo assim, ó, eu vou fazer tal coisa e depois eu vou seguir a tua palavra. Não, Abrão pegou sua esposa, pegou ali seus servos, pegou os seus animais, seu rebanho e começou a andar. E conforme ele andava com Deus, ele construiu altares. O amor de Cristo, ele renunciou o título de Deus para nos encontrar. Abraão renunciou tudo que ele tinha para encontrar um Deus na sua jornada. E quando ele ouviu a voz de Deus novamente, depois de ouvir sair da tua terra, ele construiu altares. Um homem de Deus e uma mulher de Deus constrói altares. Um homem e mulher de Deus, na sua vida, ele tem que ter um altar, como nós cantamos hoje, né? Por que eu digo que a música tinha relação? Porque ele fala num altar de adoração. E nós temos que construir um altar de adoração para Deus, renunciar aquilo que nós pensávamos que era lucro para nós neste mundo, e ver aquilo que é lucro para nós no mundo eterno. Porque Jesus, ele desceu dos céus, e a palavra do Senhor diz que Abraão, ele rumava para a pátria celestial. Abraão, ele sabia que ele tinha um encontro com um Deus verdadeiro. E Jesus veio nos mostrar que nós podemos ter um encontro com um Deus verdadeiro hoje aqui neste lugar. O que nós precisamos agora é entender que nós precisamos ser construtores de altares. A nossa vida tem que ter coisas dedicadas ao Senhor, que não podem ser roubadas, que não podem ser tiradas. Ao longo da história de Israel, você vai ver ali os reis de Judá, né? Falando assim, que reinou determinado rei depois que seu pai faleceu, e ele fez várias obras em nome do Senhor, mas não tirou todos os altares que estavam levantados no meio da nação de Judá. Daí levanta-se outro rei, e daí diz que ele fez várias obras maravilhosas, não andou no caminho dos reis de Israel, mas não tirou todos os altares. Daí chegou um momento em que Deus levantou dois reis que removeram os altares. Um se chama Ezequias e o outro se chama Josias.
Os altares em que aqueles homens tinham construído, que não era para adorar a Deus, eles destruíram e ergueram altar dedicado ao Senhor e santificaram o templo de Deus e falaram: esse é o lugar em que devemos adorar. Agora eu e você não vamos sair construindo altares no meio da rua, não. Nós temos que construir altares em nossas vidas, aonde Deus vai ser adorado, aonde Deus vai ser exaltado, e esse lugar em nossas vidas se chama coração. Porque é ali que existe um trono, é ali que existe um trono em que ou nós damos totalmente para Deus, ou nós tomamos conta e governamos as nossas vidas. E esse lugar, esse altar, ele vem com oração, relacionamento com Deus. Não existe altar sem relacionamento com Deus. Nós vemos aqui que Abraão, ele conversou com Deus, ouviu a voz de Deus e construiu um altar. E aquele lugar foi onde ele teve comunhão com o Senhor. A oração é necessária no meio do povo de Deus. A oração é necessária no meio da sua igreja. A dedicação em buscar ao Senhor até encontrá-lo é necessário no meio do povo de Deus. E nós sabemos que é algo que é tão desprezado, que é algo que é deixado para trás, que é algo que não é valorizado, porque achamos que demanda tempo de nós. Mas quanto tempo nós temos gasto, quanto tempo nós temos gasto em tantas coisas que não trazem a presença de Deus, que não trazem relacionamento com Deus, que não nos faz ouvir a voz de Deus, que não nos faz ser guiados por Deus, mas muito pelo contrário, nos toma todo esse tempo que seria precioso na presença de Deus. Nós temos hoje, nessa geração, nós temos tantos streamers que você consegue pegar uma série e assistir ela inteirinha, 10 temporadas, e isso tem afastado tantas pessoas da presença de Deus. Estamos sendo roubados por coisas deste mundo, enquanto Deus, ele quer nos revelar as coisas que estão no coração dele, como ele revelou para Abraão. Abraão negou tudo que ele tinha para dizer: eu vou seguir a voz de Deus. E você está achando que vai ter um encontro com Deus, e eu estou achando que vou ter um encontro com Deus, vivendo da maneira que eu desejo, da maneira que eu quero, quando Deus está falando: sai da tua terra, sai da onde os seus pés já conhecem todo o caminho, porque eu quero te mostrar um caminho aonde o controle vai ser meu, o sustento vai ser meu, as riquezas que vão vir sobre a sua vida não vai ser sua, mas vai ser eu que vou dar. Nós buscamos tantas coisas neste mundo, mas não negamos a nós mesmos, enquanto Cristo está dizendo: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas as pessoas estão seguindo as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. Mas as pessoas estão seguindo os seus desejos e achando que Deus, depois lá na frente, vai surgir honrando Ele com todas as coisas. E não vai ser bem assim. A palavra do Senhor diz que vai chegar aquele dia em que Deus vai sim se apresentar diante de todo homem, e esse dia se chama o dia da nossa morte. E nesse dia, ou você vai ouvir: bendito do meu reino, ou maldito, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E talvez você seja aquela pessoa que já está há anos dentro de uma igreja, mas está há anos seguindo uma religião, sem ter um encontro com o Deus da salvação. Hoje é o dia em que você tem que olhar para Deus e falar: Senhor, eu renuncio a mim mesmo para ter um altar dedicado a Ti, dizendo que o Senhor governa, que o Senhor reina, que a direção da minha vida hoje vai ser o Senhor quem vai dar para mim. Porque enquanto estivermos sendo guiados pelas nossas próprias vontades, a Bíblia diz que existem caminhos que parecem de vida, mas o fim dela é a morte. E isso se chama nossa própria vontade. Porque quando nós fazemos, naquele momento ela traz alegria, mas no futuro nós vemos o quão distante estávamos do Senhor. Chegou a hora de entender que nós precisamos renunciar a nós mesmos, de fato, e ter um coração voltado para Deus.
Cristo, ele desceu dos céus e deixou a sua glória, se humilhou, andou aqui como um servo, obedeceu a palavra do Senhor, diz até a morte, morte de cruz. E essa morte vem para a segunda parte daquilo que Deus colocou no meu coração. O amor, ele renuncia a si mesmo, e o amor, ele se entrega pelos outros. O amor, ele se entrega pelos outros. E esse amor, novamente, foi Jesus. Esse amor que se entregou por nós, a palavra do Senhor diz que ele se fez pecado por nós, se fez maldito por nós. Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele subiu num altar, ali no Calvário, e derramou seu sangue, para que eu e você pudéssemos ser perdoados, para que eu e você hoje pudéssemos andar nessa terra, sabendo que o nosso pecado não pode mais nos causar dano algum, porque em Cristo nós somos perdoados. Existem as consequências do pecado? Sim, elas existem. A gente não vai fugir daquilo que nós plantamos, mas a consequência da morte, que vinha através do pecado, essa não nos alcança mais, porque aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura são. Porque a palavra do Senhor diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Fugiu agora da minha cabeça. Esse é fácil, mas fugiu. Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Irmãos, Cristo se derramou naquela cruz, naquele lugar, naquele altar. Ele derramou o seu sangue, ele se fez pecado por nós ali, diz a palavra do Senhor, para que eu e você hoje pudéssemos dizer: agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora não há mais condenação para mim que estou em Cristo Jesus. E eu e você precisamos entender que esse altar em que Cristo se derramou, esse altar em que Ele entregou a sua vida, aonde ali Ele foi expiado pelos nossos pecados, foi aquele sangue que te faz andar agora livre nessa terra. Foi aquele sangue que te faz agora andar como homem de Deus nessa terra. E quando alguém te perguntar, ou acusar e apontar o seu pecado contra você, ou o próprio Satanás tentar se levantar contra você e anunciar o seu pecado, você vai dizer: agora não há mais condenação, porque eu estou em Cristo Jesus. A lei do pecado já não tem mais efeito sobre mim, porque eu fui encontrado por um Deus que derramou o seu sangue na cruz. O amor, ele se entrega. E eu e você precisamos aprender a se entregar dia após dia a Cristo Jesus. À medida que nós nos entregamos a Cristo, nós andamos com Cristo, à medida que nós nos relacionamos com Cristo, através da sua palavra, nós estamos dizendo: Senhor, a minha vida não é mais minha, agora eu ando conforme a tua palavra. Eu não sou mais guiado pelas minhas vontades, agora eu tenho um guia que é a tua palavra. O amor, ele se entrega, ele se coloca no lugar do outro. E Jesus fez isso. Aquela cruz, aquela morte, não era para Jesus, era para mim e para você. Mas Ele olhou para nós, Ele olhou para nós e falou: eu quero ter um relacionamento com eles, eu quero dar uma nova vida para eles, eu quero trazê-los para morar comigo por toda a eternidade. E Ele cumpriu isso. E agora chegou a hora de eu e você nos colocar no lugar do outro, porque nós estamos aprendendo aqui com Jesus, e nós precisamos aprender
a nos colocar no lugar do outro. E isso no português se chama empatia, se chama se compadecer, se chama olhar para uma vida e ver que se nela falta Jesus, você precisa demonstrar Jesus para ela. Você precisa demonstrar Jesus através das suas atitudes. E as atitudes são simples. Nós precisamos aprender a nos relacionar uns com os outros. Precisamos aprender, agora eu vou falar de partilhar com a igreja e partilhar com aqueles que não são da igreja. Nós precisamos aprender a nos relacionar com os nossos irmãos. Nós não podemos chegar num culto e simplesmente dar a paz do Senhor, encerrar um culto e dar a paz do Senhor e não saber como passa a vida do próximo. E não saber se ele precisa de alguém para estar junto para orar, se precisa de alguém para compartilhar os seus dias. Porque, irmãos, os dias têm sido difíceis, eu sei, mas nós precisamos, como irmãos em Cristo, partilhar uns com os outros. Porque a palavra do Senhor diz no livro de Efésios que nós precisamos cantar hinos juntos, precisamos adorar ao Senhor juntos e precisamos partilhar como igreja. A igreja no livro de Atos também diz isso. No livro de Atos capítulo 2, acho que a partir do versículo 42 diz que eles partilhavam o pão. E partilhar o pão não é sustentar o outro somente com o alimento, mas é relacionamento. O pão era partilhado de mão em mão. A igreja de Jesus precisa ter relacionamento. Você e eu precisamos nos relacionar, precisamos conversar sobre aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, precisamos conversar sobre aquilo que almejamos em Deus, precisamos conversar sobre as nossas dificuldades no dia a dia, porque a palavra do Senhor diz que eu e você, nós nos ajudamos a suportar as nossas cargas. A palavra do Senhor diz, suportando uns aos outros. E às vezes nós achamos que suportando uns aos outros é dizer, né, olha, por causa de Deus eu tenho que te suportar. E não, o suportando uns aos outros é dando suporte para que o próximo possa alcançar o seu lugar em Cristo. É para que o outro possa ver a sua necessidade e falar, eu vou te ajudar agora a chegar no local onde Cristo vai te abençoar de tal forma que você vai se sentir seguro. O suportar do cristão é esse, não é dizer eu te suporto, não, é dizer eu me importo com você e nós vamos alcançar esse lugar juntos em Deus. E com o mundo está tão longe de Deus. A Rosana cantava aqui, né? Quando o Senhor estendeu a sua mão para mim. Tem uma parte que diz, né? Eu era pobre e perdido. Aí, ó, pobre, perdido, cego, pecador. E o mundo anda dessa forma. E eu e você somos aqueles que tem que dar suporte para as pessoas, para que elas possam conhecer o Cristo que há em você. Um dia eu tenho certeza que alguém falou de Jesus para você, para que você pudesse hoje falar, eu sou de Jesus. E agora você precisa se importar com o próximo para falar que ela necessita de Jesus e que você pode falar da palavra de vida. Irmãos, nós precisamos nos colocar no lugar daqueles que estão rumo ao inferno e pensar, você queria ir para lá? Então por que você vai deixar aquele seu semelhante, aquele seu filho, aquele seu sobrinho, aquele seu primo, seu cunhado, seus amigos de infância, que você fala, nossa, aquela pessoa era muito boa, como sinto falta dele. Mas eu vou te dizer uma coisa, ele está sentindo falta de Deus. Alguém na sua família sente falta de Deus. Alguém na sua família sente falta da presença de Deus e você não consegue se colocar no lugar dele e pensar, ele está indo para um lugar aonde o fogo não vai descansar. E ele vai morrer sem Jesus Cristo. Sendo que você tem Jesus para derramar, porque você tem Jesus para ministrar, tem Jesus para liberar sobre aquela vida. Irmãos, chegou o tempo de nos importarmos com os perdidos, assim como nós nos importamos em saber se vamos para o céu ou não. Chegou a hora de você se importar com aquele que está indo a passos largos para o inferno e você simplesmente está falando, eu sou salvo,
está deixando uma multidão de parentes seus indo para o inferno, uma multidão de amigos seus indo para o inferno, pessoas que você conhece, talvez a única oportunidade da sua vida vai ser aquela de falar de Jesus, sabendo que a vida dela está tão perdida, e você está deixando ela caminhar sem conhecer a Jesus. Essa semana passada, na sexta-feira, eu conheci um venezuelano, venezuelano, olha só aí, ó. Eu tô longe aqui, o venezuelano, e eu conversava com ele, e eu perguntei se você é cristão? Ele falou assim: a minha família na Venezuela era cristã, mas eu fui para a faculdade e conheci uma namorada e esqueceu de Jesus. E ele conversava muito rápido, ele falava uma mistura, não vou falar que é portunhol, sei lá o que ele falava ali, era muito rápido, e eu ia aproveitando poucas das palavras que eu entendia. E daí eu peguei e falei assim: a sua mãe, os seus pais eram. Então eu falei: então você precisa conhecer o Deus dos seus pais. Então você precisa conhecer o Deus dos seus pais, para que a sua vida seja transformada. E daí, lógico que eu citei os versículos que eu li hoje, que Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E enquanto eu falava, eu percebia que o semblante dele mudava. Daí depois eu citei João 3,16 e falei: você precisa ter esse encontro, você precisa ter essa história de Cristo na sua vida. E com certeza, irmãos, vai ser a única oportunidade da minha vida de falar com este homem. E que seja essa semente que ele guarde no seu coração, junto com as sementes que já foram lançadas com seus pais quando ele era mais novo. Porque nós estamos ministrando um Cristo que tem um poder para tirar uma pessoa de um país que fica no extremo norte aqui do nosso Brasil, para trazer até a cidade de Campinas, para que eu pudesse ali ministrar uma palavra para a vida dele. E Deus tem tantas pessoas que nos direciona para que pudéssemos falar da palavra dele, e nós estamos negando isso, enquanto Cristo, ele se entrega em nosso lugar, se coloca em nosso lugar, nós simplesmente falamos: agora que eu já tenho, já me basta, e não passamos para frente. A igreja de Jesus, ela não pode agir dessa forma, ela tem que se colocar no lugar do seu irmão em Cristo. A palavra do Senhor diz que nós devemos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, e nós também devemos fazer a grande comissão que Jesus disse: ide e anunciai o evangelho. Se nós queremos que Jesus volte, a palavra do Senhor diz que ele vai vir quando a palavra dele for anunciada e ele for pregado até os confins da terra. Se você não está fazendo isso, saiba que você talvez é uma pessoa que está atrasando a volta de Jesus. Porque quando isso acontecer, o Senhor Jesus virá e falará, e levará a sua igreja, e levará aqueles que se renderam e que se dobraram diante dele e reconheceram como o Senhor. Que nós possamos alcançar o maior número de pessoas através da palavra do Senhor. Que você e eu possamos nos colocar no lugar do próximo, assim como Jesus se colocou no nosso lugar. Ele viu para onde nós íamos e falou: não, eu tenho um lugar preparado para você. E a palavra dele diz que ele iria lá preparar esse lugar e depois viria para nos levar para morar com ele. Então que você possa levar mais pessoas consigo, porque sem dúvida Cristo Jesus virá nos buscar. E a terceira coisa que, enquanto eu estava ali preparando a palavra ontem, foi que o amor compartilha o que tem. A palavra de Jesus diz que eu e você fomos criados por Deus, mas Jesus, ele veio para que eu e você pudéssemos deixar de ser criação de Deus para sermos filhos
de Deus. O que Jesus compartilhou conosco foi um pai. Eu e você éramos órfãos sem Deus. E Ele nos deu um pai. O livro de João, capítulo 1, a partir do versículo 11, diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, e nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Jesus Cristo, a partir do momento que eu e você cremos nele, Ele nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. E olha, meu irmão, não existe título maior nessa terra do que ser filho de Deus. No Velho Testamento, o maior título que tinha era um homem ser chamado de homem de Deus. E hoje, neste momento após Cristo, o maior título que recebemos é de sermos chamados filhos de Deus. Livro de Romanos, capítulo 8. Vamos descobrir o versículo. A partir do versículo 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que não os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Paizinho. O próprio Espírito que testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Nós somos herdeiros de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. E eu vejo tantos cristãos andando como se fosse o maior derrotado do mundo. Nós somos herdeiros, né? Nós cantamos essa canção: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E eu vejo tantos cristãos que se veem como filhos de Deus, mas têm medo do diabo. Daí não ora por determinadas coisas, porque tem medo que venha a ação do inferno contra ele. E a palavra do Senhor diz que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas as pessoas estão olhando para Satanás e dando um poder que ele não tem, porque a palavra do Senhor diz que o Deus de paz esmagou Satanás debaixo dos nossos pés. Você é filho de Deus e você tem autoridade do Filho de Deus sobre a sua vida, mas anda como um derrotado às vezes. Eu não estou falando para todos, estou falando que tem pessoas que andam, têm o título de filho de Deus, mas andam como um derrotado, com medo do que vai ser o amanhã. E a palavra do Senhor diz que Ele é quem garante o nosso amanhã. Ele fala: olha para as aves dos céus, eu cuido delas. Olha para os lírios do campo, eu cuido deles. Você acha que eu não vou cuidar de você? Você acha que eu não vou o tomar em minhas mãos? Você acha que eu não vou te dar a direção para o que você deve fazer? Você acha que eu não vou te sustentar? E as pessoas estão olhando para Deus e menosprezando o poder de Deus, sendo que eu e você somos filhos de um Deus vivo, que move os céus e a terra para nos encontrar. Um Deus que fez as muralhas de Jericó caírem diante do seu povo. É o mesmo Deus que é o seu Deus, e que Ele vai fazer toda e qualquer muralha cair diante de ti, quando você entender que Ele é o Senhor. Porque nós estamos olhando para Deus e achando que Ele não tem poder. Porque é uma igreja que olha para Deus e pensa: e agora quem poderá nos ajudar? Como nós conhecemos desde a nossa infância. E não é dessa forma que nós temos que fazer. Nós temos que olhar para Deus e clamar, sabendo que Ele é o Deus que nós elevamos os nossos olhos para os montes, e sabemos que é de lá que vem o nosso socorro. Filhos de Deus, Ele
compartilha o que tem. O Filho de Deus Jesus compartilhou um Pai. Eu e você temos que compartilhar agora o Filho de Deus, para que mais pessoas possam encontrar esse Pai, para que mais pessoas possam sair da sua miséria, do pecado e viver as riquezas da presença de Deus. Cristo Jesus, Ele tem tantas coisas para fazer em nossas vidas, só que nós precisamos olhar para Ele como o Deus poderoso que Ele é, e não pensar com a nossa mente como poderia acontecer e como será feito. Nós precisamos olhar para Deus e entender que Ele tem todo o poder. Porque se eu e você fizermos isso, a palavra do Senhor diz que não haverá impossíveis para nós, quando nós entendermos que todo o poder pertence a Deus, que toda a glória pertence a Deus, que toda a soberania sobre todas as coisas pertence a Deus. O livro de Efésios diz que toda a primazia é dada a Cristo. Ele é o primeiro em todas as coisas, para que Cristo fosse feito o primeiro em todas as coisas. Se nós olharmos para Cristo como Ele sendo o primeiro, meu irmão, todas as suas dificuldades vão passar, porque Deus vai agir de tal forma que você vai se ver como foi no Salmo 9. Você vai encontrar um alto refúgio e uma torre forte que vai te sustentar. E nos dias da sua maior dificuldade, Ele vai enviar aqueles que vão te abençoar. Ele vai abrir as portas que você nem sequer pensava ou imaginava. Ele vai agir de tal forma que você vai falar assim: a única coisa que eu sei é que eu descansei num Deus que estava zelando e cuidando por mim. Nós precisamos encontrar isso. Cristo Jesus compartilhou o que tinha e Ele compartilhou o Pai. Eu e você precisamos compartilhar aquilo que temos, e nós temos o Filho, e o Filho precisa ser compartilhado dia após dia, para que mais pessoas o encontrem o nosso Senhor. Não limite Cristo somente à sua casa, que Ele possa alcançar os confins da terra através da sua vida. Não pense que um missionário é aquele que sai do seu país. O missionário é aquele que prega as almas perdidas. Você não precisa sair do Brasil para ser um missionário. Você precisa sair da sua casa para ser um missionário. Que você possa deixar o reino crescer através da sua vida. O amor, ele renuncia a si mesmo. O amor, ele se coloca no lugar do outro. E o amor compartilha o que tem. E o amor, ele constrói altares. Que você possa construir um altar aonde só Deus é adorado. Que você possa construir um altar aonde você leva toda a sua família diante de Deus para buscar a presença dele. Que você possa construir um altar aonde as pessoas que estão ao seu redor vão falar assim: eu vou adorar o Deus dele, eu vou honrar o Deus dele. Porque foi assim que as nações da terra se achegavam diante do Deus de Israel e dizia, né: o Deus de Daniel é o único Senhor. 2 reis falaram isso: o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o único Senhor. E vai ser assim na minha e na sua vida. As pessoas vão falar que o nosso Deus é o único Senhor, e vão adorar a Ele, e vão honrar a Ele, quando eu e você renunciarmos a nós mesmos, nos colocar no lugar do próximo e compartilhar aquilo que temos. E o que nós temos é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que você possa ser como Abraão, ser um grande edificador, construtor de altares. Porque quando nós temos esse altar construído, o nosso Senhor, Ele vem e se relaciona com seus filhos. Deus é um Deus de relacionamento. Foi isso que Jesus veio fazer quando Ele se entregou na cruz. Nos reconciliar com Deus, para que nós pudéssemos ter esse relacionamento com Ele. Então aproveite esse momento, e que você possa, você que está aí na sua casa, e talvez você precisa ter um novo encontro com Jesus. Aproveite esse momento para dizer: Senhor, eu quero construir um altar para Ti agora. Eu quero construir um altar, e esse altar sou eu, é a minha vida.
Esse altar é o meu coração, aonde eu quero tirar dele as minhas vontades, para que a tua vontade seja feita, porque é isso que importa, o Senhor vivendo em mim. Que você possa declarar isso agora na sua casa. Nós vamos orar, construindo o nosso altar, para que o Senhor governe sobre ele. Rei dos reis, soberano Senhor, Deus bendito, Deus, nós, ó Pai querido, estamos agora diante de Ti mais uma vez, ó Pai querido, como igreja do Senhor, ó Pai querido, dizendo: Senhor, nos ensina através da Sua palavra a cada dia a renunciarmos a nós mesmos, nos ensina, Deus Todo-Poderoso, a cada dia, ó Pai querido, entregar o nosso coração a Ti, ó Pai querido, de tal forma que não encontramos mais em nós as nossas próprias vontades, mas encontramos, ó Pai querido, a Tua vontade em nossas vidas, encontramos, ó Pai querido, o Teu governo em nossas vidas, a Tua direção em nossas vidas, ó Pai querido, porque, ó Pai querido, como diz a canção, Pai querido, nós éramos pobres, pecadores, perdidos, mas o Senhor estendeu a Sua mão para nós, o Senhor estendeu a Sua mão para a Sua igreja, para os Teus filhos, o Senhor olhou para mim, ó Pai querido, na maçã do pecado, olhou para cada um daqueles que estão aqui, estão nas suas casas, que eram perdidos, desgarrados, ó Pai querido, desgarrados, ó Pai querido, ó Pai querido, do Teu aprisco, ó Pai querido, não eram as Tuas ovelhas, o Senhor olhou para nós, Pai querido, foi lá e nos resgatou, extratou as nossas feridas, Pai querido, e colocou azeite sobre as nossas cabeças, sobre as nossas feridas, ó Pai querido, e fez transbordar o nosso cálice, ó Pai querido, com a Tua presença. Então, Deus Todo-Poderoso, nós agora, ó Pai querido, pedimos, ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus, reina o Senhor, ó Pai querido, sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, que toda palavra de maldição, Pai querido, que um dia foi lançado sobre as nossas vidas, e nós andamos sobre o jugo dessa maldição, nós agora renunciamos em nome de Jesus, e a quebramos agora, para que caia por terra, cada palavra maldita agora, Pai querido, que foi alojada no coração, e que impediu que o Senhor sentasse sobre esse trono. Deus, então, Pai querido, as palavras que os pais lançaram sobre os seus filhos agora, nós declaramos quebradas em nome do Senhor Jesus. As palavras, ó Pai querido, que a pessoa cresceu, Pai querido, no seu convívio com amigos, ó Pai querido, com parentes, familiares, palavras de maldição, nós agora quebramos ela em nome do Senhor Jesus, pois essas palavras não têm efeito sobre a Sua igreja, Pai querido, porque a Tua palavra diz, ó Pai querido, que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Então nós refutamos agora toda palavra de maldição lançada, Pai querido, sobre a vida dos Teus filhos, e lançamos agora palavras de bênção. Essa vida, Pai querido, será guiada, direcionada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Pai querido, os ouvidos serão abertos para ouvir a Tua voz, o coração será aberto para ser depositada a Tua palavra, para que a Sua palavra reine e governe sobre eles. Os seus ouvidos serão abertos para ouvir a Tua voz, e os seus olhos verão a presença do Rei da Glória, e verá a sua família transformada, e verá, Pai querido, o seu reino, Pai querido, se propagando através das suas vidas, Pai querido, porque aonde abundou um dia o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, Pai querido, a Tua graça que transforma as vidas, e nós clamamos, Deus Todo-Poderoso, transforma as nossas histórias, ó Pai querido. Éramos perdidos sim, pecadores sim, pobres sim, mas hoje somos o povo mais rico de toda a terra, porque servimos a um Deus vivo, e somos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Então a morte não pertence mais a nós. Hoje nós temos a esperança de que um dia estaremos contigo por toda a eternidade, Jesus. Então, Deus Todo-Poderoso, nos encontra, Senhor, e nos guie, porque o altar foi colocado, e nesse altar nós chamamos o altar do Deus vivo. É o Teu lugar, Jesus. Os nossos corações é o altar do Deus vivo. Te agradecemos, Jesus, que o Senhor use o Seu povo, a Sua igreja, Pai querido, para ser aquele que se coloca no lugar do próximo, aquele que se entrega pelo próximo, Deus Todo-Poderoso, e aquele que dá o que tem. E nós, ó Pai querido, queremos oferecer a Tua palavra a mais e mais pessoas, em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos, Jesus, porque a partir de hoje nós sabemos que existirá mais e mais missionários
que não vão sair pelas nações, mas vão abrir a porta das suas casas e vão anunciar o reino do Senhor. Em teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço, e te agradeço por esta palavra. Amém e amém.